Vamos fazer um caldeirãozinho igual a esse aqui. Deixar aqui no canto. E eu vou começar com esse cinza escuro aqui. Anel mágico. E 6 pontos aqui dentro. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui o meu anel e vou colocar um marcador nesse último ponto aqui. Eu vou usar uma linha aqui de cor diferente para poder destacar. Próxima carreira aqui, eu vou fazer com 6 aumentos. Então, um aumento em cada ponto. São 2 pontos no mesmo ponto. Eu vou fazer todas as peças com um ponto X. 1, 2, e o último, 6. Agora aqui eu tenho 12 pontos. Vou fechar melhor esse anel, porque tem um buraquinho aqui ainda. É só puxar esse fio que ficou aqui. Pronto. Passar o meu marcador para cima. E na volta 3, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, e aí no próximo aqui, um aumento. Eu vou fazer essa sequência por 6 vezes. Então, vou continuar assim, ó. Um ponto baixo, depois um aumento. No final dessa volta, vamos ter 18 pontos. Marcador para cima. Nessa próxima carreira aqui, eu vou começar com um ponto baixo. Agora, um aumento. E então, a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Um, no próximo, outro, e agora um aumento. Eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixo, o outro, a sequência aqui de 2 pontos baixos e um aumento. Fazer isso 5 vezes, essa repetição. 2 e um aumento. Terminei as minhas repetições e aí faltou aqui, ó, um ponto bem acima do marcador. E eu termino com esse pontinho. Agora eu tenho aqui 24 pontos. Passei meu marcador para cima e nessa próxima carreira, carreira 5, eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e aumento. Eu vou fazer essa sequência aqui 6 vezes. Assim, ó, 3 pontos baixos e um aumento, até chegar aqui de novo no marcador. E quando eu chegar aqui, eu vou ter 30 pontos. Terminei a sequência aqui, vou passar o marcador para cima. Agora, na carreira 6, eu vou começar com 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, um aumento. E então, a sequência de 4 pontos baixos e um aumento aqui por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, aumenta. De novo. 1, 2, 3, 4, aumenta. E aí, terminou aqui, ó, essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e sobraram 2 pontos. Aqui, antes do marcador, eu vou finalizar com esses 2 pontos. Terminamos essa carreira aqui com 36 pontos. Passei meu marcador para cima, na volta 7, agora a sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e aumenta. Eu vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes até chegar aqui em cima do marcador. No final, vamos ter 42 pontos. Terminando aqui essa última sequência, 5 aqui e aumenta. Vou passar meu marcador para cima. Temos 42 pontos. Agora, na volta aqui 8,
nós vamos contornar esses 42 pontos. Vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Assim, ó. Só uma carreirinha reta. Assim já vai dar esse formato redondo da parte de baixo aqui do pé. Terminei essa carreira de 42 pontos. Agora eu vou começar aqui com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aumenta. E então a sequência de 6 pontos baixos em um aumento por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumenta. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumenta. Eu vou fazer essa sequência aqui, ó, 5 vezes até chegar aqui perto do marcador. Fiz 2, vou continuar aqui. Terminando aqui a minha última sequência. Essa aqui já é a 5ª repetição. E aí sobraram 3 pontos aqui até chegar no marcador. Eu termino a minha carreira com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora nós temos 48 pontos. E eu vou subir aqui 10 carreiras, contornando esses 48 pontos. Eu vou deixar o meu marcador aqui embaixo. E aí eu vou fazendo aqui essas carreiras retas, aqui ó, só contornando esses 48 pontos. Quando tiverem aqui 10 pontos bem acima do marcador, eu sei que chegou. Essa aqui vai ser a maior parte, né? Que é a parte do corpinho do caldeirão. Então aqui, só continuar seguindo, fazendo esses pontos, um acima do outro. E sobraram aqui aqueles 3 pontos. Vou colocar eles aqui, ó. 1, 2, 3, bem acima do marcador. Temos aqui 42 pontos. Agora eu vou fazer, nessa próxima carreira aqui, a 21, vou fazer 42 pontos aqui, só contornar, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui é só para dar o formato da boca mesmo do caldeirão. Então, vou fazer aqui esses 42 pontos até chegar no marcador. Eu terminei aqui as 10 carreiras do caldeirão. Vou passar meu marcador aqui para cima. Agora, aqui é a carreira 20. A gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição no começo. 1, 2, 3, agora diminui. Depois a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição aqui por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diminui. Vou fazer essa sequência até chegar aqui e antes de a gente terminar, eu vou colocar mais 3 pontinhos. Então, agora só 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e diminui. Até chegar ali no marcador. Terminei essa carreira, passei meu marcador para cima e agora eu vou fazer a sequência aqui de 3 pontos baixos em um aumento, mas eu vou pegar só na alça da frente. Aqui, ó. Nessa alcinha aqui da frente. 1, 2, 3 e aqui eu aumento. De novo. 1, 2, 3 e agora aumento. Fazendo assim, aqui, até chegar no marcador. Vou fazer essa repetição aqui por 12 vezes. No final, vamos ter 60 pontos. E aí, essas alcinhas aqui de trás, eu vou deixar para que a gente possa costurar depois essa parte aqui do líquido verde, né, da poção. E também pegando na alça da frente, a gente consegue o efeito de deixar pro lado aqui essa boquinha do caldeirão.
Então, vou continuar assim, aqui, até ali o final. Cheguei aqui no final dessa sequência, vou terminar aqui com 2 pontos baixos. 1, aqui, 2. Vou passar meu marcador para cima. E agora aqui eu vou fazer 2 carreiras, ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando o ponto normalmente. Aqui, ó. Só para deixar essa boca aqui no caldeirão um pouquinho maior. Então, aqui é só contornar. Nós terminamos com 62 pontos. E eu vou contornar aqui por 2 carreiras de ponto baixo sobre o ponto baixo, esses 62 pontos. Assim. Eu subi aqui as 2 carreiras. Agora, eu vou enrolar aqui o fio, para eu poder ter noção do tamanho que eu preciso para poder costurar. A gente vai costurar essa parte verde aqui, usando esse mesmo fio aqui. Eu vou enrolar 2 vezes aqui, acho que já é o suficiente. E vou cortar e deixar aqui de canto. A gente vai fazer essa parte verde agora. Eu vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte aqui vai ser bem mais simples, né? Vão ser só apenas carreiras de aumentos. E aí eu vou subir até 5 pontos baixos em um aumento. Então, agora, nessa próxima volta aqui, eu vou fazer 6 aumentos. Depois, 1 ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. E depois, 5 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente pode cortar o fio. Não vamos costurar com esse verde. A gente vai costurar, né, com o cinza que eu tô usando pro caldeirão mesmo. Então, quem quiser ir adiantando aí, é mais fácil pausar essa parte do vídeo para poder seguir a receita direitinho, porque a gente já fez isso nessa base aqui, nesse começo. A gente foi até os 5 pontos baixos e vai ser exatamente a mesma coisa. No final, vamos ter 42 pontos. Terminei aqui esse disquinho verde. Poderia ser de qualquer cor, acho que ficaria bem legal se fosse um rosa chamativo, um azul. Qualquer cor que te remeta a uma poção mágica de bruxa. Então, puxei aqui esse fiozinho e agora aqui eu vou fazer um ponto falso pra gente poder diminuir esse degrau que tem aqui, né, essa distância. Eu vou pular o próximo ponto. No segundo, com a minha agulha assim, ó, de cima pra baixo, eu vou encaixar aqui, ó, entre as 2 alcinhas assim, o ponto, e vou levar esse fio lá pra trás. Agora, eu vou voltar no ponto que eu tava, no último ponto que eu fiz, a agulha também assim, de cima pra baixo. Eu vou passar por dentro só de uma alcinha, ela vai sair assim, bem no meio. E aí, eu vou passar esse fio aqui por dentro também. Aqui é só ajustar o tamanho. E aí, ele fica como se fosse uma continuação dos pontos. Ainda dá pra perceber, né, que aqui foi onde a gente terminou, mas fica bem mais... a distância fica bem menor aqui. Eu posso dar 2 nós aqui. Desse jeito. Porque essa parte vai ficar pra dentro, né? A gente não vai ver. E agora aqui, continuando com o caldeirão, a gente vai fazer os pezinhos dele. Eu vou usar 3. Eu já fiz aqui os 2 primeiros. Eu vou fazer um aqui para poder mostrar como é que eles vão ficar. Vou deixar aqui pro canto. É bem curtinho. Eu vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui para poder fechar esse anel e colocar um marcador
nesse meu último ponto. A minha próxima carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Depois, um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer isso assim 3 vezes. Um ponto baixo e aqui em cima do marcador eu termino com um aumento. Agora eu tenho 9 pontos. Vou passar meu marcador para cima. E aqui agora eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 9 pontos. Deixa eu fechar melhor esse anel mágico aqui. Sim, deixa bem fechadinho. Agora aqui só 2 carreiras. Vou contornar aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Nesse primeiro caldeirão que eu fiz, eu usei 4 pezinhos desse, mas eu acho que nem precisa disso tudo. Eu vou tentar com 3 aqui. E aí, depois vocês escolhem, né, qual que fica melhor. Depois eu mostro a diferença entre eles, para vocês decidirem se faz com 3 ou se faz com 4. Já tô na minha última carreira aqui. Pronto. Dois pontos aqui bem acima do meu marcador. Vou deixar o fio suficiente para que a gente possa costurar. E cortei. Pode puxar o fio e tirar o marcador. Agora, com as peças aqui, a gente vai montar usando a agulha de tapeceiro. Pode tirar esse marcador aqui também. Eu vou começar pelos pezinhos, né? Nesse primeiro, eu tinha feito 4 pezinhos aqui. E eu coloquei com uma distância de 3 pontos. Eles, mais ou menos assim, paralelos, né? Como um X aqui. Eu vou tentar colocar só 3 nesse aqui pra gente ver como fica. Mas ainda assim, eu gostei da distância de 3 pontos a partir do anel mágico. Então, vou manter isso. Vou encaixar aqui o meu primeiro pezinho. Coloquei o fiozinho aqui do anel mágico aqui pra dentro, né? Ele fica aqui com essa perninha aqui. Então, eu só deixei ele aqui pra dentro. Aqui, vamos contar, então, o anel mágico como 1, 2, 3. E eu já vou encaixar aqui. O primeiro é fácil, o primeiro pode ser em qualquer canto do caldeirão. E a gente vai costurar pegando um pontinho no caldeirão, um pontinho no pezinho aqui. Então, já que eu passei no caldeirão, o próximo vai ser nesse pezinho. Um pontinho aqui no caldeirão e um pontinho no pezinho. Eu vou deixar depois o suficiente para que a gente consiga colocar uma bolinha de enchimento. Só, uma coisa bem pouquinha, para tentar fazer um pouco diferente do que eu fiz ali no primeiro. No primeiro eu nem coloquei enchimento e eu senti que faltou, porque aqui, ó, ele fica bem murchinho. E aí eu acho que se colocar uma bolinha de enchimento, ele vai ficar bem mais firme, o pezinho. Ele para em pé, né, do mesmo jeito, mas acho que dá para melhorar um pouco. Essa é uma costura bem rapidinha de fazer, porque a pecinha é bem pequena. E acho que faz toda a diferença pra gente dar mais detalhes, né, com o pezinho, do que se fosse apenas uma bolinha aqui pra poder ficar de pé. Ter um pezinho fica mais realista. Aqui, ó, agora só tem mais 2 pontos e eu vou colocar uma bolinha de enchimento aqui. Coisa pouca. Só pra tentar fazer um pouquinho diferente daquele primeiro. Deixa eu enrolar aqui como uma bolinha. Assim vai ficar um pouquinho mais fácil pra mim. Vou usar aqui a ponta da tesoura pra empurrar.
E agora terminar de fechar aqui. Faltam só 2 pontos. Pronto. Terminei de fechar, vou passar a minha agulha aqui pro meio. Assim, e pode deixar esse fio aqui. Quando terminar os 3 pezinhos, eu vou juntar esses fios e vou dar os 2 nós. Então, por enquanto, deixa assim. Vou passar agora para um outro pezinho. Encaixei aqui na agulha, esse fio do anel mágico, deixa aqui pra dentro. E aqui, bom, se você quiser com 4 pezinhos como esse, né? Já fiz o primeiro, agora você só mira mais ou menos na frente, pra poder encaixar o próximo pé. Depois você faz os outros 2 aqui ao lado. Como esse eu vou fazer com 3, eu preciso que eles fiquem como um triângulo. Então, aqui, mais ou menos, e depois o outro aqui em cima, né? Vão ser os 3 assim. Então, vou contar aqui 3 pontos. O anel mágico é 1, 2, 3, e eu vou encaixar o meu aqui do ladinho desse primeiro. E agora eu vou costurar do mesmo jeito, até ter pouquinho espaço para poder encaixar um pouquinho só de enchimento, como eu fiz com aquele primeiro ali. Bom, tá faltando aqui agora só mais 2 pontos. E eu vou colocar mais uma bolinha de enchimento aqui. Vou usar a tesoura também. Aqui já dá pra terminar de fechar esse último pontinho aqui que ficou faltando. E aí, eu encaixo aqui pro meio. Pronto. Opa. Segundo pezinho colocado. Agora, o último. Já enrolei aquela pontinha do anel mágico. E aqui eu tenho que colocar bem aqui em cima, no meio, nessa parte aqui. 1, 2, 3. Vou encaixar aqui. Agora só falta mais um ponto. Tenta não pegar enchimento junto, pra ficar mais bonitinho. Pronto. Agora eu vou virar aqui ao contrário, pra gente poder finalizar todos esses fios que ficaram aqui dentro. Bom, nesse caso eu tenho 4 fios, né? Porque tem um que veio do anel mágico. Então, eu posso dar 2 nós aqui, com eles assim. Pronto, finalizei essa parte. E agora esses 2 pezinhos aqui, 2 nós juntos também.
Lembrando que a gente vai colocar enchimento, essa parte vai ficar super escondida aqui dentro. Nesse caso aqui, com 4, teve um nozinho que eu usei os 3 fios. Eu peguei esses 2 pezinhos e o anel mágico e dei os 2 nós. Esse daqui eu fiz os 2 nós sozinhos. Vou deixar esses fios aqui pra dentro, não vou cortar não, porque vai fazer parte do enchimento. Vira aqui o contrário e eles ficaram mais ou menos assim, um triângulo mesmo, né? Tem as 2 versões. E ele para de pé também. Aqui, vamos encaixar agora essa parte verde. Pode puxar aqui o fio. Eu vou encaixar isso aqui na agulha. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse ponto falso, pra gente poder finalizar aqui. Eu vou fazer só que com a agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, a gente encaixa a agulha assim, ó, de baixo pra cima. Pulou primeiro, no segundo ponto, de baixo pra cima, eu passo o meu fio. Agora eu volto nesse último ponto aqui que eu fiz, agulha de baixo pra cima, encaixo bem aqui no meio. Eu vou aproveitar e pegar também esse fiozinho que tem aqui. Deixa eu trazer a luz mais pra perto. Vou encaixar aqui e pegar o fiozinho que tem aqui atrás, como se fossem 2 alcinhas. Pronto, pode puxar essa primeira. E aí ficou aqui como um ponto baixo, né? O acabamento ficou bem melhor. Agora esse fio aqui, eu vou caminhar aqui por dentro. Assim, ó. Passando aqui, onde dá pra passar a agulha. Até chegar nessa primeira perninha aqui, que a gente deixou passar. Pronto. Não puxa muito pra não deformar essa parte. E a gente deixa assim. Agora eu vou encaixar aqui, ó. Pode começar por qualquer lado, tem a mesma quantidade de pontos aqui, essa parte verde e essas alcinhas. É um guia, basicamente. Pode começar por qualquer parte. Eu vou encaixar um aqui nessa alcinha e outro nessa primeira parte aqui, ó, nessa alcinha aqui de fora da parte verde. Assim, só não puxa muito para não deformar. Pronto. Agora eu vou passar pro próximo, encaixa aqui nessa parte verde e já encaixa aqui também na alcinha do caldeirão. Então, agora eu vou costurar assim, ó, pegando esses 2, volta fazendo a mesma coisa, só que no próximo ponto. Eu vou usar só a alcinha aqui de trás. Essa parte aqui vai ser super rápida da gente fazer. De vez em quando, dá uma puxadinha para ele poder ficar bem fechadinho. Não fecha tudo, porque a gente tem que colocar enchimento. Não dá para colocar enchimento agora, senão vai atrapalhar bastante. Então, vou continuar aqui até chegar ali bem perto do final. Eu tô quase terminando aqui de costurar e já coloquei enchimento. Assim como eu fiz, né, nesse primeiro aqui, eu vou deixar 2 versões aqui, né? Assim como a gente fez esses pezinhos diferentes, vou deixar as 2 versões, que é ele um pouquinho aqui redondo, né, pra cima. Então, aqui eu coloquei bem mais enchimento, ele tá bem gordinho, a ponto de ficar estufado aqui em cima. E nesse caso, eu não coloquei tanto enchimento. E aí, ele fica um pouquinho mais fundo, como se o líquido tivesse um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Ele tá bem rasinho aqui. Eu vou terminar de fechar, né? Ele é cheio o suficiente pra deixar a forma, né, redonda aqui, do corpo do caldeirão, mas não pra poder estufar essa parte. Então, vocês decidem qual que é mais legal.
para poder deixar aí. Terminei, vou passar esse fio aqui para baixo, aqui para dentro. E aí, o caldeirão ficou assim. Aqui eu vou só cortar ele mesmo. Então, temos aqui as duas versões, né? Com 4 ou com 3 pezinhos. E ele mais estufadinho ou mais achatado, o líquido aqui dentro. Então, eu vou começar aqui a aranha. E eu vou fazer aqui no anel mágico 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso fechar aqui. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar um marcador. Vou colocar aqui no meu último ponto. Próxima carreira, 8 aumentos aqui. Um aumento em cada ponto de base. No final, vamos ter 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. No final, vamos ter 24 pontos. Eu vou fazer essa sequência aqui também por 8 vezes. Um ponto baixo e depois um aumento. Ponto baixo e depois aumenta. Fechei aqui melhor o meu anel mágico, só puxar aqui. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou contornar esses meus 24 pontos aqui. Subi meu marcador e agora eu vou contornar esses pontos até terem 2 pontos ali acima do meu marcador. Terminei aqui as 2 carreiras, ó, já passei meu marcador para cima. E agora aqui eu vou começar com 8 pontos. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminei aqui os 8 pontos. Agora eu vou ponto baixo aqui no próximo. E aqui eu já vou subir 6 correntinhas, a gente vai fazer as patinhas aqui nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na segunda. E aqui eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Ponto baixo aqui. E já subo as minhas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E volto com 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo aqui no próximo. E 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Volto fazendo 5 pontos baixíssimos aqui, um em cada correntinha de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo na base, subo mais 6 correntinhas a última patinha. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Volto fazendo 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo aqui, um ponto baixo, subo as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volto com 5 pontos baixíssimos. Vou fazer exatamente como eu fiz para aquelas 4 patinhas aqui, né? Desse lado. Volto aqui com os 5 baixíssimos. Ponto baixo aqui na base. E 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6 e volta com baixíssimos. 5 e agora a última patinha. Então, o último ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volta com os 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei aqui essas patinhas fofas. Aqui. Parece um caranguejo também. Bom, a aranha eu sei que tem 8 olhos, de 6 a 8. Só que a nossa não vai ter isso tudo porque nem cabe. Isso tudo aqui. Vou escolher uma das partes para ser a parte da frente, essa parte aqui, e eu vou colocar apenas 4. Eu vou escolher aqui, ó, essas maiores aqui. E eu tenho também essas menorzinhas aqui. Essas aqui eu acho que são de 5 e essas de 7. E eu vou colocar esses pares aqui. Vou abrir aqui um espacinho. Não tem muito espaço entre os olhos. Aqui. Eu vou tentar mirar mais ou menos no meio, ó. Segurar aqui, ó. 2 pontos desse lado, 2 pontos desse. Pra cá, pra cá. Tá no meio? Acho que tem 3 pontos aqui no meio. Entre eles, eu vou colocar o meu primeiro olhinho. Eu vou começar pelo grandão. Vou ajudar aqui a abrir com a tesoura. Vou colocar o outro grande. Assim, eu já acho que tá super fofo. Se você quiser, não precisa colocar mais. Mas só pra dar um charminho e deixar um pouquinho mais assustador, eu vou colocar os outros 2 pares. Eu vou colocar aqui em cima, ó, 2 pontos e um pra cima. Esses aqui são bem menorzinhos. Pode colocar aqui mais embaixo, se você quiser. Deixa eu ver como fica melhor. Tinha pensado em deixar aqui, mas deixa eu ver se eu colocar um pouquinho mais pra baixo, né? Eu coloquei 2 e um pra cima. Deixa eu ver só se eu separar 2 pontos. Aí vocês acabam escolhendo também, né? Onde que prefere. Eu já vou testando aqui junto com vocês. Ó, prefere aqui na lateral ou prefere aqui em cima? Coloquei aqui, decidi colocar em cima. Eu não coloquei muito perto, porque aqui, olha só, vai ter muito... Ó, deixa eu inverter. Vai ter muita trava. E aí,
Para não ficar uma em cima da outra, se eu colocasse com um pontinho só de distância, né, para deixar os olhinhos um pouquinho mais perto, eu acho que essas travas não iriam conseguir fechar por completa. Então, eu vou começar na grande primeiro, que eu acho que é mais fácil. Coloquei aqui essas travas, e aí na hora que a gente inverte, fica uma trava aqui, ó, bem em cima da outra. Então, se eles fossem mais pertinhos ainda, eu acho que essa parte aqui não iria aguentar, ó. Tá uma aqui, ó, bem em cima da outra mesmo. Tem que ser esse espaço aqui, né, de 2 pontos entre esses olhinhos. Vou continuar aqui. Vou subir meu marcador para aquele último ponto. E agora a gente vai diminuir essa aranha aqui. Eu vou começar fazendo um ponto baixo aqui. E uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Aqui, ó, eu vou pegar aqui por trás. Eu vou pular essa perninha e vou pegar esse pontinho aqui, ó, entre as patinhas. Pula, então, essa perninha. Eu vou usar esse ponto baixo que tem aqui, ó, entre as patinhas. E faço aqui meu ponto baixo. Pulo essa patinha inteira, aí eu vou pegar aqui aquele ponto baixo que tem entre as patinhas. Pronto, chegando aqui, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou terminar de novo, ignorando as patinhas, né? Deixa as patinhas aqui meio que pra cima. E aí, eu vou pegar o pontinho baixo que tem entre elas. E faço aqui, ponto baixo. Deixo o pontinho baixo pra cá. E faço aqui o ponto baixo. Opa! Então, eu tenho aqui os 16 pontos. E agora a gente vai começar a diminuir essa parte aqui, ó. Fazer 8 diminuições. Peraí, que eu já comecei pegando errado. Um. 2. Eu vou fazer aqui 8 diminuições seguidas. Pra gente poder fechar mesmo essa aranha. Antes de fechar tudo, a gente precisa colocar enchimento aqui. Né? Eu só vou fechar mais um pouquinho para poder ter pouco espaço na hora de colocar o meu enchimento. Então, vou continuar essa diminuição ali até o final. Bom, eu terminei aqui de fazer as minhas 8 diminuições, até cortei o meu fio aqui. Posso puxar essa parte. Posso tirar meu marcador. E aqui eu vou colocar enchimento nesse buraquinho aqui que sobrou. Bastante calma, porque tá cheio de olhinho aqui dentro, então esses olhos já ocupam bastante espaço. Mas assim, com a ajuda da ponta da tesoura ou com uma pinça, dá pra colocar enchimento entre esses olhos. E principalmente na parte de trás dela, que ficou vazio. Terminei de colocar aqui o enchimento, vou empurrar um pouquinho mais, só para essa parte não ficar aparecendo na nossa costura.
porque aqui a gente vai fazer o anel mágico invertido para poder fechar de vez essa parte aqui de baixo dela. Tem aqui 8 pontos. Eu vou usar apenas a alcinha de cima dos próximos 7. Então, aqui 1, 2, cuidado com as patinhas. 3, 4, 5, 6. Peraí, que aqui desfiou. Pronto. E 7. No último, no 8º, eu vou pegar aqui por dentro de tudo, né? Das duas alcinhas. Peraí que tem muito enchimento saindo, depois essa parte vai ficar toda pra fora. Aqui é só a gente segurar assim e puxar aqui pra poder fechar essa parte. Eu vou encaixar esse meu fio aqui e vou sair bem aqui nessa parte de trás dela. Assim. Temos aqui o corpinho dela pronto. Agora eu vou usar um fio rosa pra deixar ela bem fofinha. A gente vai botar esse rosa aqui nas bochechas. Se eu conseguir passar esse fio na agulha. Ah, deu. Calma. Eu vou fazer um pontinho, vou começar aqui atrás. Eu vou fazer um pontinho só. Aqui embaixo. Eita, passou muito. Aqui abaixo dos olhos. Pra fazer uma bochechinha. Vou passar 2 vezes aqui. 1, 2. Daqui eu vou encaixar e já vou pra próxima bochechinha. Só vai ter essa bochechinha aqui, apesar de ter 4 olhos, não vou fazer nas de cima. Esse segundo eu já vou lá pra trás, pro mesmo lugar onde eu comecei. Aqui eu posso puxar o meu fio preto e a gente pode dar um nó com os 3 fios juntos. Assim a gente já consegue arrematar todo mundo de uma vez. Deixa eu diminuir esses fios aqui pra ficar mais fácil. Vou segurar 2 para um canto e um para o outro. E aqui, não vou puxar muito, senão vai acabar deformando essa bochechinha. 2. Vou cortar a rente aqui e empurrar esse nó grandão ali. Aqui é só arrumar essas patinhas pra ficar assim, ó, pro ladinho. As 4 assim, arrumadinhas. Pode abrir um pouquinho aqui. Tirar todos esses fios da frente. E pronto. Temos aqui uma aranha. Dá pra gente usar um fio bem fininho pra poder prender aqui e ela ficar pendurada. Mas tem que ser branco e bem fino. Eu tenho esse mini clé aqui. E eu vou cortar aqui um pedaço. Assim você pode fazer várias aranhinhas e deixar pendurado, se quiser. Bom, vou começar daqui de baixo e passar aqui, ó, pra cima. Eu sei que não sai de cima, que na verdade ele deveria sair de baixo. Mas como ela vai ficar pendurada,
Esse fio tem que sair por aqui. Vou entrar aqui, passar pelos dois. Gente, esse fio aqui eu tenho que conseguir. Aqui, ó, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Assim, porque se eu acabar encaixando no mesmo lugar e saindo lá nessa parte de cima, ela vai puxar todo quando eu pendurar. Esse fio vai sair. Então, eu tenho que ter alguém no meio, impedindo que quando eu puxe, venha o fio todo. E eu passei aqui, ó, que assim dá pra esconder. Tenho aqui, né, a teia da aranha, que ela poderia ficar penduradinha. Se você não quiser que tenha tanto fio aqui em cima, que ele seja um pouquinho mais fininho, a gente puxa mais. Aqui, ó. Dá um nozinho bem aqui nessa base. Bem aqui, ó. Aí, ela vai ficar com um fiozinho só. Assim, eu posso cortar esse menorzinho. Empurrar um pouquinho, né, pra esse nó desaparecer. Pronto. E aí, vai ficar só um fiozinho aqui, ó, saindo dela. Eu sei que tá saindo de cima e deveria sair de baixo, mas... assim fica mais bonitinho. E aí, a aranha pode ficar aqui, pendurada. Na sua decoração. Agora, eu vou fazer aqui a vassoura da bruxinha. Vou usar esse fio aqui, que pra mim parece bastante como madeira, como cabo da vassoura. E ele vai ficar assim. Aqui é bem fácil. Eu comecei com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. E daqui eu vou crescer 27 carreiras, contornando esses 6 pontos. Aqui, ó, bem no comecinho, eu já fiz aqui o anel mágico e já tô começando a construir aqui essas 27 carreiras. Então, deixei aqui, usei até o próprio anel mágico para marcar. Aqui, o último ponto, eu tenho que ter 27 pontos aqui, bem acima da linha do meu marcador. Por enquanto aqui, eu só tenho 4. Com mais um pontinho aqui, eu termino a minha 5ª carreira ainda. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras só. Eu gostaria de 27, porque na vassoura aqui de casa, ela fica no meu ombro. E aí, eu queria que ficasse mais ou menos assim também, pra bruxinha, né? Então, eu botei aqui no ombro e sobrou um pouquinho só, que vai ser a parte de baixo, né, da vassourinha mesmo. E dá pra vocês perceberem aqui que esse meu tá bem durinho, porque aqui eu usei esses palitos de pirulito que eu tinha aqui. Me custaram R$6, 100 unidades. E ele foi o tamanho certinho. Dá pra ser canudo ou palito de dente, palito de churrasco, desde que vocês tirem as pontas. E aí, eu vou encaixar aqui, assim, depois, né? Aqui o tamanho que fica, quase, né, do tamanho dessa vassoura. Mas qualquer tubinho que vocês tiverem aí, acho que dá pra ser um palito de dente, mesmo que fique só aqui no meio, né? Já vai dar alguma estabilidade. Pode ser fio também, né? Um pedaço de fio de cobre, você corta, não deixa ponta nenhuma. E aí, coloca ele aqui dentro, para esse meio, principalmente, ficar mais firme. As pontas, não precisa. Por isso que eu acho que o palito de dente daria. Mas só que o palito de dente, se a gente fizer assim, ele vai quebrar, ele vai dar uma entortada. Esse palito aqui, se a gente entortar assim, ó, ele consegue dar algumas formas, né? Para o cabo não ficar completamente reto, se você quiser. Mas se você quiser a vassoura completamente em pezinha, né? Ele fica. Só que com palito de dente, se você fizer assim, a gente sabe que quebra, né? Então, a gente poderia fazer alguns formatos aqui
para que a vassoura fique até um pouquinho parecido com madeira. Eu fiz assim, ó. Eu vou continuar aqui até ter as 27 carreiras. Agora eu quero fazer a parte de baixo, da gente poder varrer mesmo aqui. Vou usar esse fio marrom. Lembrei muito da vassoura de piaçava. Eu vou colocar aqui esse fio aqui na frente. Vou usar só 3 dedos meus aqui e eu vou enrolar várias vezes ele aqui. Ó, 3, 4, 5, 6. Vou enrolando aqui. E aí eu vou contando para poder mostrar para vocês quantas vezes eu enrolei mais ou menos. Enrolei aqui 40 vezes, porque foi até o meu fiozinho aqui acabar. Tinha um restinho de linha marrom. E aproveitei para poder fazer essa parte da vassoura. Cortei o fio e eu vou cortar só uma das partes, né? Eu vou cortar essa parte aqui de baixo. Eu vou segurar para que essa parte aqui não saia desse formato. Como a gente vai fazer aqui para poder enrolar? Eu preciso que essa parte fique toda ao redor da vassoura. Então, eu vou encaixar alguns aqui desse lado, vou separando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Outros vai ficar mais ali pro lado de lá. Cuidado para não perder assim o meio. Essa parte eu achei mais fácil do que a gente costurar. Eu vou cortar esse meu fio aqui quando a gente acaba de fazer, né, os 27 pontos, eu fechei o meu anel, assim como a gente fecha, né, aqui. Bom, a gente fecha o anel e eu passei o fio aqui pra cima e acabei cortando ele só agora. Eu vou encaixar aqui, ó, alguns pontos, alguns fios pra cima, 3 carreirinhas aqui pra cima, de modo que fique todo coberto esse lado aqui. Agora um pouquinho desse lado aqui. Ó, essa minha parte de trás toda já tá preenchida. Esse lado de cá ainda não. Segura firme para não deixar isso aqui acabar saindo. Não precisa ser perfeito, tá? É uma vassoura com cabo completamente torto, no meu caso. É madeira, né? Vou usar esse fio aqui, que eu devia ter cortado antes, que é uma corzinha um pouquinho mais clara, só para poder juntar todo mundo. A gente vai amarrar essa parte aqui. Eu vou deixar um pouquinho aqui para poder amarrar no final. E agora eu vou passar várias vezes aqui para a gente poder juntar esses fios. Com muita calma, sem deixar ninguém para trás. Ó, acabei deixando uma galera aqui. Peraí, volta. Alinha todo mundo. Jeitinho. Tá faltando jeitinho aqui. A partir do momento que você fez a primeira volta, pronto, venceu. Já deu. Aí, agora você pode apertar e fazer várias voltinhas aqui, assim, ó. Pronto. É assim que eu queria que ficasse. Aqui, vou dar 2 nós com esse fio. Não dá mais para dar uma volta completa. Bem apertado, hein? Para esses fios aqui, eles não soltarem. Mais um aqui. Bem apertado, assim. 2. E aqui, vou cortar rente
pronto. Pra mim, a vassoura aqui, ela já está pronta. Mas, obviamente, tá muito grande, né? Se eu colocar aqui, do lado da minha bruxinha, aqui, ó, tá lá na metade da cabeça. E tem alguns fios que estão mais pra baixo. Aqui a gente vai alinhar todos esses fios, né? O tamanho deles. A gente vai acabar cortando, fazendo um corte de cabelo na vassoura. Se você preferir e tiver, a gente pode abrir ainda mais esses fios para que eles fiquem mais volumosos. Eu tenho aqui uma rasqueadeira, ela é de pet mesmo, mas eu uso para os fios. Se você tiver, você pode segurar essa parte e abrir, assim, alguns fios. Só para ficar mais volumoso, porque aqui, ó, não sei se você tá reparando, ele tá desfazendo, que aqui dentro, sempre que a gente abre, tem outros fios, de 4 a 5 fios. E aí, com essa rasqueadeira, ela vai abrindo já. E aí, um fiozinho só vai acabar se transformando em 4. E eles vão ficando mais fininhos, né? É puramente estética. Isso aqui não vai acabar puxando os fios. Não vai tirar eles daqui, diminuir. Só tô abrindo, tá vendo? Aqui. Fica até um pouquinho cacheado, né? Não fica tão perfeitinho quanto essa parte. Vou fazer aqui meio que nos 4 lados. Não deixa passar na unha feita, porque arranha a unha, né, e acaba tirando o esmalte. Se você tiver de esmalte. Pronto, abri aqui, tem bem mais volume agora. E aqui eu vou alinhar. Olha, solta muito fiozinho, muito pelinho. Deixa eu juntar aqui. Eu tenho um potinho de botar um dos meus restinhos de fio. E aqui eu vou cortar. Eu queria que essa ponta não ficasse tão quadrada, que ela fosse um pouquinho mais redonda, então eu vou tentar cortar nesse formato mais arredondado aqui. Eu vou tentar. Vamos ver. Mudou muita coisa não, ainda tá quadrado. Tem alguns pelinhos aqui. Mas deixa eu ver aqui do lado dela, se ainda tá muito grande, porque o meu cabo, ele termina aqui. E aí tem muito fio aqui, né? Os meus 3 dedos foram bastante. A gente tem que medir aonde que quer que fique. Mais ou menos aqui, essa vassourinha. Acho que dá pra gente tirar um pouco mais aqui, ó. Pra que ela não fique muito grandona. Tá quase o tamanho da boneca. Né? Aqui, ó. Mais 2 dedos fica com 20 centímetros. Então, vou cortar aqui um pouco mais. Agora, acho que consegui deixar mais redondinho. Mas eu não sei se eu tirei muito comprimento. Acho que eu tirei mais das laterais. Vou abrir mais um pouquinho aqui, que aqui eu ainda tô vendo o fio completo. Vai saindo um pouquinho. Para quem faz feltro, a rasqueadeira é muito utilizada nessa parte, pra gente poder abrir os fios e usar essa parte aqui para fazer o feltro. Tem até uma agulha especializada para isso. Vamos ver aqui o tamanho agora. Vou comparar aqui no pé. Não tá muito grande. Acho que eu gostei desse tamanho. E eu gostei desse formato, né, que se a gente entorta aqui o palitinho, dá até pra entortar mais, ele fica. Gostei dessa experiência, desse cabo tortinho. Vou cortar um pouquinho mais esses fios aqui que estão sobrando.
Pronto, terminamos aqui mais um acessório, além de chapéu, pra bruxinha. Acessório que toda bruxa tem. Essa vassourinha aqui. Achei muito fofa.